Direto do Canadá, começa agora mais um Pode deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos a mais um Pode deixar. Eu sou o Massaro Rocha, falando direto de Ottawa, e eu já pensei tantas vezes em mudar de carreira que eu não sei nem o que eu estou fazendo mais. Eu sou o Berg, falando de Quebec, não precisa de carreira para você mudar. Eu sou a Andrea, tô falando de Vancouver e eu acho que zona de conforto não nos leva a lugar nenhum. Uia? Leva ao conforto. Zona de conforto não leva, né? Por isso que cara é chamado de zona de conforto. Você só fica lá, ó. Bem bom. Pô, perdi eu vou guardar essa pro dia que a gente estiver fazendo um programa sobre zona de conforto, que eu vou falar. Zona de conforto não é ter conforto na zona. Mas pessoas, hoje a gente está falando sobre imigrar e mudar de carreira, que tanta gente pensa, tem esse plano de querer vir para o Canadá, e uma das coisas que muita gente considera é, vou deixar de fazer o que fazia no Brasil, vou para o Canadá e vai ser fácil, é só pegar uma profissão que está em demanda e vai ser chuchu, beleza. Será? Eu acho que não, não sei vocês, mas eu acho que não. Há controvérsias, né? Há controvérsias. Então, vamos partir direto para a pancadaria. Dona Andrea, a senhora é a mãe da pauta, né? De onde brotou essa motivação? Como se eu não soubesse. Faz de conta que eu não sei, me explica. Bom, isso aí é uma coisa bem comum, como você acabou de falar, né, Massa? Eu vi até uma vez um programa, acho que foi no Montreal na Real, falando sobre isso, das estatísticas do pessoal da área de RH, comentando que muita gente vem para o Canadá e quando resolve imigrar, fala, eu vou mudar de carreira, né? E eu tenho visto, vou aproveitar isso para mudar de carreira, né? E eu tenho visto algumas pessoas fazerem essas escolhas e muitas vezes aquela mudança não ocorre assim de uma maneira uma transição suave e agradável quanto a gente espera, né? Quanto a gente gostaria, na verdade, né? Uhum. Então, pensando nisso, foi que eu propus a pauta aí para a gente debater um pouco isso e, de repente, sei lá, até alguns insights que podem ajudar quem está pensando em vir para cá e mudar de carreira, né? Ou, de repente, não, né? Vai concluir que não é tão uma boa ideia assim, né? De repente concluir que talvez não, né? Não agora, sei lá. Então, o título do programa a gente fala sobre prós e contras de mudar de carreira, né? Mas antes da gente entrar nisso daí, eu estava pensando numa parada. O que motiva, na verdade, alguém a trocar de carreira? Simplesmente essa questão de encontrar uma profissão mais interessante, mais em demanda aqui no Canadá, ou a pessoa simplesmente chega, não quero mais fazer o que eu estou fazendo na minha vida, vou recomeçar tudo, está na hora de pé na bunda nesse negócio de ser administrador e agora vou ser dono de pastelaria, né? Uma coisa que eu vi lá no programa do Montreal na Real, e eu concordei, que eles falaram é que, assim, tipo, 70% das pessoas que mudam de carreira é porque, na verdade, eles não gostavam do que faziam no Brasil e não conseguiam lá, a situação do país, a cultura e tudo não dava condições para eles fazerem o que eles gostavam. Sim. Então, eles falam que o Canadá tem uma cultura mais aberta em relação a isso, melhores possibilidades, então eu vou aproveitar essa oportunidade. Mas, mesmo assim, não é por isso que quer dizer que vai ser fácil, né? Não, de jeito nenhum. Eu já tinha visto isso na época que eu vim, tá? Quando eu vim pra cá, isso que você comentou, eu vi assim, não que eu senti na pele, porque eu não mudei de carreira, mas eu vi em torno né, dos meus colegas de trabalho, o pessoal que estava com a gente, assim, muita gente pensando em fazer outra coisa, em tentar literalmente mudar de carreira ou embarcar numa outra, mas inicialmente, principalmente por grana, tá? Não era necessariamente por não gostar da profissão, entendeu? Sim. Porque às vezes você está num emprego que é legal, o pessoal é legal, você está bem, está confortável, mas acontece aquele esquema de a empresa muda a regra do jogo, você não quer trocar, você, sabe, fica naquela confusão. E aí começa aquele lance daquelas modinhas, entre aspas, né, as demandas. Tipo, quando eu estava lá no Brasil para vir para cá, começou, lá no Ceará pelo menos, começou uma onda assim de pessoal que queria estudar direito, sabe?
Teve um monte de concurso federal na época para auditor fiscal, para muitas dessas profissões ligadas um pouco à área de direito, né, de leis, de regras, normas, essas coisas. Jurídica em geral? Jurídica em geral, é. E aí, cara, um monte de gente começou a fazer concurso, uns passaram, e teve 3 amigos meus lá na época que falaram assim, cara, eu vou fazer concurso para ser advogado, juiz, sei lá, pouco importa. E aí, mas por quê? Não, porque a gente tá ganhando, sei lá, 3, 4 mil em informática e vai ganhar 20 mil como juiz, entendeu? Tô feito na vida, né? Mas é fácil, hein? Pois é, e aí, nos anos seguintes, eu vim pra cá, como eu acompanhava o Brasil muito, e a gente percebia que começou a crescer o número de universidades que faziam... tinha curso de direito, tinha né, curso cara? de direito, que tinha curso de algumas outras, assim, profissões mais queridas, cara, e era uma loucura. Eu até comentei isso no outro para deixar, acho que há muito tempo atrás, sobre um outro tema nada a ver com esse daqui, que estava se formando, tipo, 600 novos futuros advogados por semestre. Tinha mais advogado do que o mercado conseguia consumir, né? Não muito mais da porque, na verdade, eles só queriam a grana. A ponte para poder fazer o concurso, entendeu? Eles não queriam trabalhar como advogado. O cara queria o concurso de auditor, queria o concurso de juiz e tal. Então, estudar era só o caminho, era só o meio que ia fazer para poder tentar fazer aquilo. E quando vem para cá é diferente, né? Quando você vem para cá, às vezes é a questão de como você vai migrar, às vezes é a questão de você estar realmente aproveitando a oportunidade que você está trocando, já que eu vou trocar e vou fazer outra coisa, ou tentar acertar numa profissão que eu gosto. E aí que é interessante você discutir, a gente discutir na verdade, porque tem um monte de nuances, de coisinhas que eu acho que você tem que saber. E eu perguntei mais esse lance de mudar de profissão, porque a gente vê que aqui no Canadá é bem comum, né, esse lance de você trocar de profissão durante a sua vida, né? Tipo, você se formou em TI, mas numa altura do campeonato você disse assim, não quero mais, vou abrir uma loja de sorvetes. Chocolate Favori, paga a gente, por favor. Então, tipo, eu vejo que isso é muito comum, e isso se deve muito, provavelmente, por causa da questão da estabilidade econômica que tem no país, né? Você consegue viver com dignidade sem precisar ganhar horrores. Aqui, né? Cara, eu tive 2 amigos, assim que eu entrei na prefeitura, aqui, meu segundo emprego, no caso aqui, ela é meu terceiro emprego, na prefeitura tinha 2 pessoas, um de quase 50 e o outro de uns 40 e tanto avançado, que trabalhava em outra coisa, um trabalhava nos Correios, e o outro, eu nem lembro quem que trabalhava, era uma senhora amiga minha, não lembro quem que ela trabalhava mais, mas os 2 de repente viraram analistas, e um virou analista, outro virou programador, e foram parar de TI, porque acharam que era o que estava bom, ou que queria trocar de profissão. E profissionais super competentes, cara, super bem e tal, mas como você falou, aqui se permite você, sei lá, tá com 40, 42, 45, quer trocar de profissão, dá tempo de estudar, dá tempo de você... Né? O Brasil, infelizmente, não permite mais isso, eu acho, né? Não. Fala, André. Não, eu ia falar, mas essas pessoas, por exemplo, que você falou, eles eram canadians, né? Sim, canadenses. Estudou aqui, tem toda uma rede de contatos aqui, tem o idioma daqui, tudo. E quando a pessoa resolve vir, que a pessoa mal domina o idioma, vai começar a estudar, porque mesmo que domine bem, ainda assim mal domina, comparado com o nativo, né? Sim. Aí vai estudar aqui, a experiência que ela tinha no Brasil, dependendo da área. Se você for engenheiro no Brasil e você resolver trabalhar com culinária aqui, o que você vai fazer com a tua experiência de designer dentro da cozinha? Entendeu? É complicado na hora de picar, né, limite, o né? pepino, na hora de descascar o abacaxi e cortar os pepinos. Colocar bonitinho, né? E design, né? Você vai fazer tudo bem simetricamente. Né? Mas assim, eu acho que é bastante complicado juntar essas 2 coisas de uma vez. Veja, eu não quero desencorajar as pessoas, tá? Mas eu acho que é bastante complicado tentar essas 2 coisas de uma só vez, porque a sua experiência profissional do Brasil, que é o seu asset, é o seu principal ativo quando você vem para cá como imigrante, é você aplicar a sua experiência própria no mercado aqui. É esse o seu diferencial, tipo, principalmente quem vem para cá na faixa dos 40, 40 e tantos. Mas se você vai descartar tudo isso, se você vai começar do zero,
você daí não tem inglês, você nem falou francês, você que seja competitivo com um nativo, você não tem experiência profissional que seja competitivo com um nativo, você não tem uma rede de contatos que seja competitivo com um nativo, como você vai fazer? Entendeu? Eu acho que se você vem e é casado, você ainda pode, talvez, vamos dizer assim, se dar ao luxo de, vai ter um lado, uma pessoa da família que vai poder trabalhar e manter o sustento. Mas quando você vem sozinho, essa dificuldade fica ainda mais acentuada, entendeu? Eu questiono essas coisas, assim, eu não sei se o melhor momento de mudar de carreira é na hora que a pessoa está vindo imigrar. Mas vem cá, tu meio que fez isso, né? Não exatamente mudou de carreira, mas tu investiu em algo... É difícil, porque no teu caso é relacionado à área com que trabalhava, né? Tu não mudaste de área. Total, porque assim, mesmo que lá no Brasil eu construísse casa de tijolo e aqui eu vou construir a casa de madeira, eles olham para mim como um engenheiro com experiência na área de engenharia, de construção e tudo, entendeu? Então, e assim, os skills meus de engenharia, de management, né, de gerenciamento, de coordenação, de saber usar planilha, de saber usar sistemas computacionais, softwares, essas coisas, nada disso eu perco, entendeu? É diferente de quando é uma mudança bem radical, assim. Claro que eu tive que reciclar, sim, mas eu não mudei drasticamente, né, até porque eu continuo na mesma área, mas o processo construtivo é diferente, e os building codes. Mas eu não mudei drasticamente. Eu acho que quando você vai para uma área que você consegue agregar, que você consegue fazer alguma coisa assim, uma extensão do que você fazia, um adicionar é legal, entendeu? Vai abrir o seu leque. Mas quando você vira totalmente assim, do lado avesso, a escolha ela é muito mais challenging, assim, para quem vem, entendeu? Eu até coloquei no script aqui pra gente comentar um pouco. Por exemplo, tá tendo aqui pelo menos pro lado do Quebec, tá tendo um boom muito grande, que é o Canadá inteiro, com área de TI, né? Porque TI tá em demanda, então tem muita gente, profissões do tipo dentista, que o pessoal sabe que aqui é difícil, porque além de ter muito, você tem que estudar de novo, tem que fazer equivalência, é um processo, participar das provas da ordem, tudo, é um processo caro e difícil. Difícil. E aí a pessoa fala assim, 3 anos ou 4 ou 5 anos para eu me tornar dentista, sei lá, não importa como, e eu prefiro tentar uma outra coisa, e aquilo que eu falei, o que está na demanda aqui? É TI. Então eu vou fazer um curso de programação, de web design, de alguma coisa, você consegue começar trabalhando, entendeu? Só que você começa do zero, né? Você vai começar tudo de novo. Você mudar de carreira significa também você mudar de nível. Tudo bem que essa pessoa chegou lá, não tem salário aqui ainda, dá até para contar, mas quando você muda já estando aqui, né, que é outra coisa que a gente tem que conversar também, você tem uma questão da quebra de salário. A gente vai falar disso depois, talvez, porque eu estou adiantando um pouco a história. Mas esse lance, desculpa, a gente conhece, né? Tem casos de pessoas que a gente conhece aqui, inclusive, André, nós temos uma amiga em comum que veio nesse esquema, que ela largou a contabilidade e foi fazer curso de chefe de cozinha. E tá super bem. Não quer dizer que ela não ralou, porque pelo que eu acompanhei, ela ralou pra cacete. Mas não vem sem ralar, né, cara? Não vai cair do céu e ser tudo muito fácil, muito simples, não, entendeu? Talvez seja, no caso, como eu falei, do dentista para um programador TI, seja um pouco mais fácil, porque é um curso mais simples, você consegue fazer e tal, mas talvez, tem que ralar do mesmo jeito. Eu e tu temos uma amiga em comum também que veio para o Canadá, fez curso, não tinha nada a ver com isso daí. Ela fez curso de TI, começou a trabalhar na área e hoje está no governo, né? Me surpreendeu bastante, inclusive. Então, mas esse negócio que você está falando de culinária, os meus amigos que vieram, que eu tenho uma amiga, eu acho que eu conheço umas 4 pessoas ou 5 que vieram fazer culinária porque tinham, assim, aquele sonho, né, que né, tem aquele glamour da culinária, da gastronomia, né? Vieram fazer e daí, quando estavam fazendo o curso, depois quando começaram a trabalhar principalmente, falaram assim, olha, isso não é para mim. Não é para mim, porque é muito punk, extremamente desgastante, o salário é muito baixo,
E são anos para você conseguir chegar lá ao chefe do negócio, entendeu? E o chefe, né? Mas é o que eu tava dizendo. Não é assim e que aí, assim, não, deixa eu só concluir. E aí que essas pessoas resolveram que elas vão voltar a fazer outra coisa. Caraca. Entendeu? Falar, não, eu vou voltar para minha área que era anterior do Brasil, ou eu vou voltar porque eu percebi que aqueles meus skills eu vou trabalhar, vou usar aqui de uma forma muito mais efetiva do que eu ficar ralando nesse negócio. E não foi só em culinária, eu vi já isso acontecer em outras coisas, em outras áreas, entendeu? Mas é o meu ponto, eu acho que isso acontece em todos os, sabe? Em todas as áreas. Em todas as, porque, ó, se a gente seguir fazer, você falou do Michael Hyatt uma vez, né? Vamos seguir aqui um scriptzinho pra gente falar. Se você começar a pensar, tipo, o que é necessário pra pessoa mudar de profissão, né? Você tem que saber, a gente anotou aqui, né? O que você vai fazer, ter uma ideia clara da profissão, né? Depois você tem que saber onde é que você vai, para onde você vai para poder fazer isso, porque às vezes na cidade que você está, ou na cidade que você estava pensando em ir, não é um local que está em demanda, e aí você corre o risco de tentar pegar a profissão e se arrebentar, porque não vai ter local lá. Você gosta da cidade, mas não tem muita coisa, né? E você tem que descobrir como é que você vai adquirir as competências, tudo que você precisa aprender. De novo, porque você estava falando agora há pouco, né? Você tem algumas coisas da sua profissão antiga, né? Talvez liderança, algumas coisas, organização, algumas ferramentas, tipo, se você trabalha em escritório, né? Usar um Excel, usar um Word, fazer alguma coisa. Tem algumas coisas que você aproveita, porque você já fazia, você vai continuar fazendo. Mas quando você troca sei lá, de um cara de TI, né? Para um cozinheiro, como você citou o exemplo, tem nada a ver, né? Você é outro mundo, você vai precisar de outras habilidades completamente diferentes. Você tem que não tem como ser fácil um negócio desse. É complicado isso. Cara, não tem. Eu vejo uma armadilha nessa história. Porque você falou assim, você tem que ver aonde fazer o negócio e onde tem demanda. E a gente recebe direto esse lance de e-mail, né? Pergunta, tem demanda para trabalhar como um açougueiro, desossador de qualquer coisa em algum canto? Cara, esse é um trabalho que a gente sabe que é desgastante. Né? Mesmo quando a gente, aqui, morando aqui, que tá procurando trabalho pra gente, e ver como o troço é complicado. Primeiro, porque você não tem aquele networking que vai facilitar muito a tua vida. Segundo, porque de fato você não tem conhecimento do mercado, você tem que começar a escavar essas possibilidades. Mas eu vejo uma outra armadilha nisso daí, porque tem órgãos, né? Eu não vou citar nomes, mas tem órgãos, tem instituições, tem pessoas que às vezes se dizem consultores ou que são especialistas no assunto, que acabam dizendo, não, você tem que fazer tal curso, ou então vai trabalhar nesta área, porque tem muita demanda na região da cidade X. Aí o que a criatura vai? Acredita naquele negócio, começa a pesquisar, entra no KIDD lá e no Monster diz, realmente, tem muitas vagas para esse negócio. Aí o cara vai, cai de cabeça, bota lá toda aquela maletinha de dinheiro, faz o curso lá durante anos, termina de se formar, e o que acontece na hora de procurar emprego? Por quê? Porque o tipo de profissional que eles estão procurando ali não bate com a cidade onde o cara está, ou a região onde a pessoa está, ou ainda o tipo do profissional que ele quer, que as empresas pedem, tem um skill set tão específico que você não vai conseguir sair simplesmente de uma instituição e chegar, vou começar a trabalhar ali. É como se eu dissesse para ti assim, Berg, venha trabalhar como fazedor de suco, você vai se dar super bem aqui. Aí você vem, faz um curso, aprende tudo sobre fazer suco, a hora que você vai entrar no mercado vai dizer, não, velho, só que o suco que a gente quer aqui, a gente quer sucos industriais, produzidos em máquinas gigantes que se transformam em xarope e mandam para exportação. E o curso que você fez foi sobre como cortar frutas e fazer o dito do curso. Então... São muitas nuances, né? Você tem que ter uma ideia muito clara, exatamente. É muito difícil, eu acho. Essa definição é muito difícil. Como você falou ali, é necessária atividade profissional que você pretende exercer. Bicho, você só pensa assim, culinária, você vai para a cozinha, você vai trabalhar na cozinha, você não sabe qual é o ambiente que você vai encontrar naquela cozinha. Você entendeu? Você não sabe que muitas vezes eles vão exigir de você uma carga horária de 55, 60 horas por semana. Exato.
tá? Porque isso é só na prática. Você não sabe que se você não trabalhar essas 60 horas, você vai conseguir pagar as contas no mês. Tudo isso é só depois, entendeu? Mesmo nas profissões conhecidas já é assim, imagina as que você não conhece, entendeu? Exato. Aí que nem você falou assim, o exemplo que vocês deram, a Sara falou, a pessoa que veio na área de dentista, vou levar 3, 4 anos, é um puta do investimento para ter o diploma reconhecido aqui. Uhum. E daí depois que essa pessoa vai conseguir começar a atuar. E não é qualquer lugar que ela pode validar. E não é qualquer lugar, né? Inclusive muda de província para província, né? Exato, muda de província para província. Uhum. Eu tenho, inclusive, um casal de amigo que mora em Vancouver, que ela é dentista, ela está tentando validar. Ela pensou em tentar validar aqui em Montreal, se mudar para cá, só que tem 3 vagas por ano. Para poder validar isso. Como é que é insano isso? Como é que só tem 3 vagas por ano porque a gente sabe que a demanda é grande? Exato. Você entende? Mas assim, voltando, a minha pergunta é, então essa pessoa vai fazer informática e vai começar do zero, vai jogar todos os skills lá de mexer na maquininha dentro do dente e vai agora mexer no computador. E aí, quanto tempo vai demorar para essa pessoa conseguir se firmar num novo mercado? É 3, 4 anos também? Depende de muita coisa, né? Exato. Como definir essas variáveis? É extremamente complicado. Começa com a questão também da aptidão, né? Porque você tem que pensar se você vai ter o feeling ou desenvolver o gosto por aquilo que você está fazendo de novo, né? Porque pensa num cara que, como você falou, dentista, que é manual, que está ali no dente fazendo aquele negócio todo e estudou aquela coisa de saúde, não sei o quê. E programação é lógica, é matemática, é um negócio que, sabe? É totalmente diferente. Introspectivo. Será que você tá para ficar sentadão na frente do computador horas a fio, né? Com a bunda quadrada. Exato. Né? Ora, e você falou um ponto interessante, Berglindo. Quando você entrou no mercado profissional na sua primeira profissão, você provavelmente tinha um gosto por alguma coisa dentro daquela área, né? Então, sim. Dentista. Você era um cara que realmente curtia saúde bucal. Tinha interesse naquele negócio, gostava de cavucar ali e fazer as coisas bonitinho. Aí você resolveu dar uma guinada e foi ser programador. Cara, aquele perfil de coisas que você fazia antes, você não vai encontrar mais, nunca mais. Nunca mais também não. Mas vai ser muito difícil você encontrar de novo trabalhando como programador. Mesmo se você arranja um emprego numa empresa que faz software para consultório dentário, a coisa ainda vai ser diferente. Por mais que você carrega a experiência do conteúdo, mas não tem como, né? Programação. Você tem que estar gostando. Eu falo por hoje, ó. Eu já trabalhei como programador, já trabalhei como analista, como arquiteto de software, com um monte de coisa, hoje eu estou gerente de projeto. A não ser uma necessidade extrema, eu não voltaria mais, eu não tenho mais paciência nem gosto pela profissão pura de tecnologia. Não tenho mais. Uhum. Tá entendendo? Essa vibe que a gente tinha de criar as coisas, cara, passou para mim. Eu penso nela de uma outra forma hoje, entendeu? Então, tu imagina, se eu tivesse coisas que eu já sei, as noções eu tenho todas, entendeu? Mas só aprender as linguagens novas, a tecnologia nova, como é que funciona, como é que se programa hoje em relação ao que eu fazia há 20 anos atrás, não é mais a mesma coisa, entendeu? Você tem que ter realmente muito, muito gosto, muita vontade. E mesmo a questão do skill set, sabe? Tipo, você... pegando informática, né? Falando que tem um monte de vaga para trabalhar com informática. Para começar, você já consegue dividir informática em vários ramos, né? Aí o cara diz, não, mas eu quero ser programador. Porra, ainda assim se divide em milhões de ramos. Aí você, eu quero fazer programação web. Cara, ainda assim tem várias coisas que você vai dentro. E o cara diz, não, mas eu quero trabalhar com Java para web. Velho, ainda vai muito para dentro, sabe? Então, eu acho... Por que eu falei que eu acho que é uma armadilha esse negócio? Você pode enxergar aí um monte de vaga nesse site de currículo. Diz assim, vaga para programador Java. Você, sou eu, programei Java a minha vida inteira. Ou fiz meu college e aprendi a programar em Java. Vou lá e vou me aplicar para essas vagas. Cara, o perfil que eles estão procurando ali vai muito além. É que esse lance vai muito além do que está na vaga. Então, eles vão começar a te entrevistar e vão ver,
Ah, mas eu sei programar Java. Ah, sabe, mas você sabe usar tal framework? Ah, não, eu não aprendi isso. Ah, tá, mas você sabe usar nessa plataforma? Não, não mexi com isso. Ah, tá. Mas você trabalhou com estimativa disso? Ah, não, também não. Mas você entende disso? Não. O que você vai fazer? Não, você programar em Java. Não é bem o que a gente precisa. Isso é só um pedaço da coisa, né? Pois é. E é a mesma coisa quando você procura uma vaga. Você diz assim, não, tá em demanda a profissão de estimador de obras no Canadá. Vou fazer esse curso. Tem muita obra em tudo que é lugar. Aí você termina de se formar e ó. Tem muita obra de estimator mesmo, tem muita vaga de estimator mesmo. É uma profissão em demanda na construção mesmo. Mas aí você chega lá e eles perguntam, você sabe usar o programa tal, de fazer estimativa de custo, não sei o quê? Você fala, Você estudou nunca com outro, de usei repente, isso. com outro programa, né? Você estudou outro, no Brasil era totalmente diferente, e mesmo quem vem aqui e faz college, acontece isso. Um programa eles ensinam no college e outro programa eles usam na empresa. Eu vi isso no college, por exemplo, eu fiquei meio indignada, porque, assim, muitos colleges eu acho que ainda ensinam AutoCAD no college. Não sei por quê, por questão de custo de software, porque eles pagaram software, não sei qual é. Você chega no mercado de trabalho, eles querem Revit. Eles não querem AutoCAD. Eles querem Revit. É porque a indústria mudou e as escolas e o college não conseguiram ainda, né? Exato. Tem um gap grande entre o meio acadêmico e o profissional, né? Sempre tem. Então, assim, eu acho que é importante olhar as vagas para você tentar, principalmente na minha área, vamos dizer assim, muitas vezes eles pedem certificações. Na área de engenharia mecânica, de produção, eles pedem certificações projeto, eles pedem certificação PMP, outras certificações de Project Manager. É importante para você olhar, para você poder direcionar. Mas isso, se você continuar trabalhando dentro da sua área, se você vai mudar de área, você vai entrar num universo todo novo que sua pesquisa vai ter que ser muito mais abrangente e justamente por isso vai haver falhas, não tem como, entendeu? Eu acho que é um universo, assim, bem... assim, é um caminhar muito no escuro. Quando você resolve juntar duas coisas, assim, emigrar e mudar de área. Não é que não vai dar certo, mas é mais difícil. Não, dá certo que a gente vê um monte de gente que muda e que consegue, né? E consegue. Sim. Mas depende da resistência, da persistência Exato, de cada da resiliência de cada um. Quanto que você está disposto? Eu acho que tem que vir muito com o mindset preparado para isso, sabe? Com a cabeça preparada de saber que a sua caminhada vai ser mais longa do que quem veio com a mesma... que resolveu continuar na mesma área, entendeu? Eu acho. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, talvez não tão relacionada, né? Você sabe que com os anos, quando você começa a trabalhar, você desenvolve outras aptidões que não só as técnicas da tua área. Né? E eu estou falando especificamente dos soft skills, né? Então, do lance da inteligência emocional. Vocês não acham que ao mudar de carreira, eu tomei a decisão de mudar de carreira, que essa minha bagagem de aptidões não técnicas não facilitaria para minha adaptação numa outra área? Ou eu estou sendo filosófico demais para essa hora da noite? Eu acho que depende. Vai, Barry. Eu acho que ajuda, certo? Eu acho que é aquela história, a gente morre, dá 200 mil programas diferentes, tudo, e a gente volta a falar nesse tema. Capacidade de adaptação, né? Se você tem uma boa capacidade de adaptação, você tem grande chance de você ir para qualquer coisa e se dar bem, porque você é um cara que tá com aquela, né, um cara ou uma menina, pouco importa, que tá com essa, né, que é mais maleável. Se você é daquele cara muito certinho, tem que ser preto no branco, a coisa, né, eu estudei A, tem que ser esse A aqui, aí você já corre um risco maior de se dar mal. Mas quando a pessoa, quanto mais você, eu acho que esse lance de você, as soft skills em geral, né, principalmente se relacionar com pessoas, se expressar bem, comunicar e tal, e daí você precisa muito do idioma, né? Aqui você vai precisar. Eu acho que isso, cara, economiza um tempo lascado, porque te ajuda a construir networking, te ajuda a talvez pular algumas barreiras que, sabe? Que você teria se você fosse aquele cara mais... Que é a história do perfil, né? Se você é aquele cara mais introspectivo, né? E você quer mudar, às vezes você não consegue fazer essa expansão. Eu acho que tem uma grande influência, assim, sabe?
Não, eu concordo que eu acho que depende da área, às vezes você vai aproveitar mais os seus soft skills, às vezes menos, depende do tipo de coisa que você vai fazer, mas a maturidade que você tem com o passar do tempo, todo o aprendizado seu de trabalho, de relacionamento, de como lidar com as outras pessoas e de como lidar em diversas situações que aparecem para você, elas vão sempre ser, assim, úteis e aproveitáveis em vários tipos de situações. Eu sinto isso muito no meu trabalho, entendeu? Porque eu trabalhava no Brasil fazendo projeto e construindo a casa para os meus clientes, e aqui eu estou numa etapa posterior, eu estou na etapa de entregar a casa e fazer o contato com o cliente e prestar o serviço em garantia, manutenção dos imóveis depois de entrega, né? Uhum. Então, eu vejo que muita coisa do que eu desenvolvi de contato com os meus clientes lá, eu consigo aplicar aqui e consigo, inclusive, aplicar dentro da minha equipe, me relacionando com outras pessoas, entendeu? E até na hora de você ver problemas, coisas que você pode sugerir para melhorar, de você ver falhas nos sistemas, ineficiências, você vem com o olhar de fora de uma pessoa de outra área, você consegue enxergar diferente do que aquelas pessoas que já estão ali naquele ambiente há mais tempo, né? Com o vício da coisa. Então, tudo isso é muito útil e você consegue aplicar, né? Então, vai sempre ajudar. Mas a resiliência da pessoa e eu acho que a maturidade, o entendimento de que tudo isso é um processo mais longo é fundamental, entendeu? Antes de a gente passar para frente, só para resumir o que a gente acabou de falar aqui, né? Que eu acho que vai bem com o próximo ponto que estava no script aqui, que eu coloquei o que você vai ter que pesquisar, né? Então, a gente anotou aqui se tem mercado, como a gente tinha falado, né? Quais são as situações de trabalho, as hipóteses que você vai ter, como é que vai ser essa nova profissão, ela faz o quê, se tem o que lá no meio, o que acontece para você ter uma ideia, como o Massaro explicou, né, da gama grande de possibilidades e você não sabe se você está entrando no caminho certo, né? Outra, como o André falou também, né, que você sai do college, você estuda uma coisa e a outra. Você vai trabalhar em outra. Isso. Depois, as condições de acesso à profissão, né? Para você entrar, você precisa de quê? Você tem, né? Às vezes você quer uma profissão, mas ela exige ainda um outro estudo, ela vai exigir uma outra ordem, ela vai exigir uma outra, sabe? Algum tipo de diploma específico, algum certificado, alguma coisa necessária, você tem que saber tudo isso. Eu anotei aqui a gente falou também, quais as competências que você tem que ter a mais do que as que você já tem para poder embarcar na ideia. E tem um que eu comecei a falar lá no comecinho do programa, cara, que é a questão do salário, né? Que é um ponto interessante, porque às vezes você era de uma profissão e você tinha, sei lá, 10 anos de experiência e você tinha capacidade de, sei lá, ganhar 70 mil, 60 mil dólares de salário, e aí você muda, sei lá, para TI, para cozinheiro, como a André falou, para alguma coisa, aí o cara vai trabalhar 5 horas da manhã, vai fazer um monte de coisa, vai entrar com um salário de 28 mil, de 32 mil, de 35 mil, até ele ter 10 anos de experiência para poder chegar nos 40, nos 50, nos 60, sabe? Que as condições de trabalho vão ser diferentes, né? Que era o que ele gostaria. Né? Eu vejo muita gente, por exemplo, às vezes da minha profissão, eu vejo muita gente que é enfermeiro, né? Era no Brasil, vem para cá, vai falar, eu quero ser enfermeiro aqui, beleza. Eu sei que tem que estudar, você tem que fazer isso. Mas você sabe que quando você vai entrar lá, tudo aqui funciona no sistema de antiguidade, né? Então, se você é o último da fila, você vai pegar as piores condições dentro da profissão até você ir subindo de tempo e tendo mais vantagem, né? A gente brinca aqui com o pessoal, eu vejo isso inclusive no governo, a gente vê muito isso, né? Quem é mais antigo tem direito a trabalhar perto da janela, aonde tem mais luz. É sério. E o resto cria mofo. O resto fica nas... Sabe, pensa numa sala assim, quadrada, né? Janelas em volta. A galera que tá lá em volta do quadrado são os mais antigos do local, entendeu? Porque a antiguidade na minha empresa são os chefes. Exato. Mas a antiguidade ou hierarquia conta com benefício. Aí você vai sentar no meio, ou mais pra dentro, ou o cara que vai ficar ali no cantinho do armário, né? Com aquele birozinho pequeno. Tá começando ali, entendeu? Essas coisas você tem que saber, porque às vezes o cara, beleza, aí, eita, é assim que funciona?
Eu vou ficar nessa desgraça. Mas enfermeira é a mesma coisa, né? Você falou enfermeira. É, agora, cara. Vai enfermeiro, pegar os começou, você não plantões de tem opção. madrugada e as coisas, né? Os final de piores semana, horários, final de semana. depois tá ferrado. Exato. Eu tive uma amiga que ela, já sendo enfermeira antiga no Brasil, ela não quis recomeçar a carreira dela aqui, porque ela já estava perto de se aposentar. Ela falou, não vou começar do zero no Canadá sendo enfermeira. Me desculpa. E até porque tem esse negócio que o Massaro falou de ser muito... É difícil muitas vezes conseguir a validação, tem um certo protecionismo nesses conselhos na área de saúde, muitas vezes eles não... Eles inventam, eu já vi acontecer de gente assim que falou, eu fiz todos os cursos, eu fiz todas as provas, eu fui bem em tudo. Quando eu cheguei na entrevista, eles, por algum motivo, eu não passava, na última entrevista. Então, era sempre na última entrevista, a pessoa tentar 3 vezes e não conseguir validar. Não existe teoria da conspiração. Não. Nem Não. Você quer ver uma outra que é boa? Você vê uma que é boa? Não, deixa eu só terminar. Vai, termina, desculpa. Aí, essa enfermeira, ela resolveu trabalhar como caregiver. Ela fez um curso de 1 ano e ela está trabalhando como caregiver e ela está feliz. Por quê? Não era a área dela. Peraí, ela está trabalhando como carnívora? Como é que é? Caregiver. Aquele cuidador de idosos, né? Tá bom, eu entendi carne, foi mal. Caraca, eu fiquei pensando, o que você não é Caregiver. carnívoro? Ela tá trabalhando, daí trabalha nessas casas, nessas instituições que cuidam de idosos, e ela tá trabalhando lá e ela tá gostando, entendeu? Então foi uma alternativa, né? Exato. Mas qual que era o seu? Então, você quer ver uma outra que eu já vi aqui, que é super interessante? É o pessoal que diz, eu gosto muito de, você falou de caregiver, eu gosto muito de criança, então vou trabalhar como educador, né? Faz um curso técnico e tal, vai trabalhar como tipo em creche, em alguma coisa desse tipo. Aí a pessoa não sabe, por exemplo, que quando você começa na profissão, você começa a tempo parcial. Exato. Então, eles pegam o pessoal, aí fala assim, empregos, tá bom, eu preciso de você 2 dias por semana. E o salário, né? Aí, e quando é que tem o tempo total, o emprego pleno? Né? Depois que você fizer vários anos que você subir na sua escala, aí quando abrir a vaga de tempo total, os que já estão tempo total, estão se aposentando, o pessoal vai andando, aí você vai ter oportunidade de trabalhar lá, entendeu? Então, e se você for trabalhar na escola do meu filho, por exemplo, tem uns que começam a trabalhar às 7 horas da manhã e tem outros que começam a trabalhar às 8h30, né? Por causa da flexibilidade do horário. Sim. Mas quem é que escolhe que quer trabalhar de 8h30 e sair um pouco mais tarde? E deixa o trabalho de 7 horas da manhã para os outros? É quem tem mais antiguidade. Exato. E sabe uma coisa que você Então me lembrou? Você tem que saber das coisas, como é que funciona, entendeu? Esse negócio de trabalhar em escola, de trabalhar part-time, impacta diretamente o processo de imigração. Porque a pessoa muitas vezes vem estudar e ela só consegue aplicar para o PR se ela tiver uma job offer full-time. Entendi. E se você vem estudar na área de educação e você não conseguiu emprego full-time, você, como aplicante principal, não vai conseguir aplicar para o PR. Cara, que furada, não tinha me tocado isso daí, é verdade. Então, tudo isso que quando você está no Brasil, quando é que eu ia saber lá do Brasil que eu não vou conseguir emprego para trabalhar em escola full-time aqui? Que as letrinhas miúdas não aparecem, né? Não aparece, não tem vaga, é verdade isso, não tem, entendeu? E para trabalhar em college, acho que tem que ser PR já, ou tem que ter muita experiência, tem outras coisas lá. Que é bom você ir atrás com alguém que já conhece, talvez, da mesma área antes, né? Tentar entrar em contato com alguém aqui que é dessa área para saber, você poder perguntar alguma coisa, realmente, aquela história, pesquisar, né? E outra coisa que a gente anotou aqui é em relação ao quanto isso vai te custar, né? Porque, como a gente falou, quando você trabalha tempo parcial, você trabalha 2 vezes por semana, recebe grana equivalente a 2 vezes por semana, e o resto do tempo você faz o quê? Né? E a grana que você não está ganhando porque você não está trabalhando, né? Porque às vezes a pessoa ainda consegue trabalhar em 2, 3 escolas diferentes, 2 dias aqui, 1 ali e tal. É meio complicado, mas dá um jeito, né? Só para dar um exemplo da escola. Mas, e quando você não consegue, né? Porque quando você vem, você tem um tempo que você vai estudar, né? Que você está pagando, você não está recebendo, muitas vezes, né? Você tem o tempo que você vai demorar para arrumar emprego depois, não é necessariamente você terminou o curso hoje, amanhã você está empregado. Né? Essa falácia miserável. Né? E o tempo de estudo, né? Às vezes a pessoa começa a trabalhar ou arranja um emprego num restaurante, ou, sabe?
na cozinha, em algum lugar para fazer alguma coisa, para ter uma grana, aí trabalha à noite, que é difícil, a pessoa dorme mal, aí às vezes um curso que duraria 1 ano e meio, ou 2, vai se estender por 3 anos ou 4 anos, porque o cara faz 2 coisas ao mesmo tempo, ele não consegue aprender o idioma direito, ele tem dificuldade de estudar, aí vai misturando, e isso também não estava, né, no seu foco inicial, você estava lá para 2 anos, tá na profissão. E às vezes você vai levar 4 anos, 5 anos para chegar lá, 3 anos. Né? Esse ano a mais, se você não tiver a cabeça boa... Só deixando claro aqui, para quem estiver ouvindo, ou escutando, ou assistindo, que esse exemplo que o Berg deu de você trabalhar enquanto está estudando, tem vários e vários cursos que limitam o tempo que você pode estudar, que você pode fazer isso. Sim. Então não é assim, vou estudar e posso trabalhar ao mesmo tempo. Não é todo lugar, não é todo curso que é assim, não é qualquer período e não é qualquer instituição. Então não venha com essa imagem de que vou conseguir estudar e trabalhar ao mesmo tempo para fazer uma graninha, porque você vai surtar, e 2, você talvez seja pego e você perde o direito de continuar estudando. Não, e alguns cursos são muito pesados, você não dá conta, entendeu? Ainda é isso. Geralmente é só 20 horas que pode trabalhar. Com 20 horas não dá para se manter financeiramente, assim, principalmente se a pessoa for morar nas grandes cidades. Por isso também que a gente recomenda muitas vezes, vá para cidades menores. Exato. Isso eu estou falando de uma pessoa solteira, né, que vai estudar e se manter. Então tem que ter isso em mente, que tem muita gente que... eu vejo muitas perguntas em grupos assim de Facebook. Gente, mas como é que eu vou me sustentar se não vai dar para eu pagar as despesas? E como é que eu vou fazer se não dá para pagar as despesas e não dá para pagar o college ou o mestrado que seja, trabalhando só 20 horas? Bom, é por isso que você tem que vir com um senhor de um pé de meia. A gente devolve a pergunta, né? Como é que você vai se sustentar? Né? Se você sabe que o dinheiro não vai dar, o que você vai fazer antes para ter essa condição? Tem que fazer antes, né? Você mesmo é um exemplo, André. Você estudou pra caramba, você teve que criar uma estrutura em que você veio o sol, depois veio o pessoal, as crianças, não sei o quê. Eu não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro guardado, porque o nosso dinheiro era a nossa casa, entendeu? E a casa estava lá, e o Brasil, numa economia lascada que estava, não estava vendendo imóvel nenhum. Pra ajudar, então, né? A gente não podia contar aquele dinheiro. Então, o que eu fiz? Vem eu primeiro, a Adriana ficou lá pra gente ter dinheiro para sustentar, porque eu realmente não tinha dinheiro em conta. Tem muita gente que fala assim, só rico que imigra, né? Aquela coisa que a gente falou do privilégio, né? O privilégio de imigrar. Gente, eu vim sem dinheiro. Eu vim porque meu marido ficou trabalhando lá, tive que ralar dobrado, ralei dobrado, ele ralou dobrado lá também, e foi o jeito que a gente encontrou de vir, porque realmente não tem jeito, não tem mágica. Precisa do dinheiro. Com certeza. Como é? A árvore de dinheiro não dá frutos. A árvore não dá dinheiro, que nem minha mãe falava. E se for aqui em Quebec, ela congela no inverno. Não, você fica sem árvore 6 meses no ano. Você vai ajudar ainda. Você viu, cara? Tinha um metro e Não meio. Me lembro disso. Me lembro desse negócio. Só para fazer um break no programa aqui, um pouquinho, a gente tá só falando coisa assim, né? Deixa eu colocar mais uma, né? Contratei um cara que faz esse serviço pra gente já há um tempo aqui, pra vir tirar a neve do telhado. Ele falou, vou na sexta, eu vou no sábado. E beleza. Eu falei, você tem preferência? Eu falei, cara, tanto faz. Pra mim, nevou até quinta-feira, então na sexta, no sábado, que você vem, né? Tava assim, tinha 1,5 metro de neve em cima dos telhados e tudo. 1,5 metro de neve. A gente dormiu na sexta, ele não viu na sexta, aí a gente dormiu um pouco mais tarde, porque era final de semana, né? Sim. 8 e pouco da manhã, estamos lá nós dormindo, aquele negocinho. Eu pensei que a casa tava caindo, bicho. Falei, que diabo é isso? Entrou alguém aqui em casa, o que é, né? Aí minha esposa falou assim, os caras estão no telhado. Estão tirando a neve. Tem um gato no telhado. Bicho, tava fazendo sensação de menos 27. O cara tava com a coragem, tira o chapéu pra ele. Sem sanidade já. Ele faz isso, né? A profissão dele. O cara escolheu trabalhar tirando neve. Fecha o parênteses, vamos pra frente, segue o programa. Então, o que todo esse contexto tem a ver com imigração? Né? O que de fato a gente precisa investir para conseguir, não simplificar, mas talvez para minimizar o caos desse lance de imigrar?
e mudar de carreira? O que vocês acham? Primeiro ponto. Número 1. Sinônimo. Dona Andreazinha, dê essa opinião. Olha, eu acho que se a pessoa, de repente, não quer fazer mais aquilo que estava fazendo no Brasil, quer tentar alguma coisa nova, ela poderia tentar buscar alguma coisa que desse para aproveitar ainda assim as habilidades e os talentos e as soft skills, tudo que ela desenvolveu e já tem das experiências anteriores dela no Brasil, você entendeu? Eu acho que é uma maneira de dar uma suavizada nessa mudança, assim. É uma boa. Cara, Berg, eu diria o que assim, você acha? se você tem uma profissão, que você, tipo informática, tipo alguma outra coisa, que você pode trabalhar, entre aspas, imediatamente quando você chega aqui, eu diria que antes de mudar de profissão, você começasse, essa é a minha opinião, tá? Que você começasse na sua antiga profissão para você ter aquele start inicial da grana, de mudar a sua casa, de comprar tudo, mobiliar, começar, sabe, ter o carro, ajeitar a vida, aprender sobre a cidade, aprender sobre as coisas, para você depois dizer assim, agora eu posso dar uma respirada, eu vou estudar, sabe? Eu vou mudar de profissão. Eu sei que não é o ideal, às vezes, mas... Porque, cara, quando você chega aqui, né, você tem que conseguir tudo do zero. Você começa, né, de novo. Então, você vai começar escolhendo a cidade, você chega lá, tem que conhecer tudo, toda a documentação, apartamento, aí você começa a comprar móvel e não sei o que mais. Aí você imagina se no meio disso você se inscreve num curso e você tem que estudar. Eu particularmente acho mais difícil, entendeu? E você tem que, sabe, aí você não tem que ter a grana antes, porque se você não tiver a grana você não consegue funcionar. Estudando não vai. Tem a questão do idioma, se você já fala o idioma melhor, ainda bem, deu sorte. Se você não fala, você vai ter que sofrer para aprender primeiro. Como é que você vai estudar com o idioma que você não sabe? E pensa outra coisa, tá, Carol? Eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu fiz aqui, e a gente era de informática. Eu procurei um curso na minha área de uma coisa que eu já sabia por 2 motivos. Primeiro, para ter alguma coisa no meu currículo que estava escrito assim, ele estudou isso aqui, para alguém ter alguma referência e dizer, esse cara alguém conheceu ele por aqui, entendeu? E a segunda, bicho, para aprender os termos técnicos da minha profissão. Eu não falava francês, sabe? Eu não falava francês. Como é que você fala aquelas coisas tudinho de... Você pensa em programação, como a gente estava falando de TI, de banco de dados, de não sei de que, de programação, de código, e disso e daquilo. Como é que você fala... aspa, parêntese, sabe, colchete, apóstrofo, não sei o que, no teclado, sabe, menos, mais, não sei. Se você não conhece o vocabulário de base da tua área, bicho... Umas coisinhas besta, né? Você imagina um cara que vai ser professor, sabe, vai trabalhar com creche, aí não sabe o que é tesouro, o que é papel, o que é marcador, quadro branco, não sei o que, cola... Fralda. Boa sorte, né? Boa sorte, entendeu? Se você não... eu falo francês. Fala, beleza, massa. Fala inglês, ótimo. Sabe essas palavras tudinho da sua profissão? Entendeu? Entra numa reunião lá e começa a discutir com os caras. Você faz. Entendeu? Uma coisa que eu lembrei agora é que eu acho que pode acontecer é que tem pessoas que estão no Brasil, não necessariamente que elas não gostam da profissão delas, mas elas não gostam da empresa onde elas trabalham. Isso é outra coisa que eu vejo acontecer, e frequente, não é incomum, vamos dizer. Aí, por conta disso, essas pessoas resolvem abandonar aquela carreira para tentar uma nova. Então, antes de sair abandonando uma carreira, primeiro eu acho que vale a pena analisar isso. Qual é o problema do meu trabalho aqui no Brasil? Por que é que eu estou insatisfeito? Entendeu? Porque eu tive vários amigos que trabalhavam no Brasil, reclamavam muito da empresa onde eles trabalhavam e queriam mudar de área de qualquer jeito, nunca mais vou fazer isso. E chegaram aqui, acabaram assim, que foram obrigados a continuar na mesma área porque tinha uma puta de uma experiência naquela área que era de alta demanda. E eles falaram assim, eu não vou jogar isso fora para ganhar um bom salário. Você já entende, né? Não vou jogar fora, então toda a minha experiência eu vou começar aqui, mas só para eu começar, depois eu vou mudar, fazer isso que o Berg falou. Claro. E depois que começaram a trabalhar aqui,
descobriram que, na verdade, não é que eles não gostavam do trabalho, eles não gostavam da empresa. Sim. Entendeu? Teve uma amiga minha, inclusive, que ela ia mudar de área, ela veio, matriculou-se num college para ir para a área de business, porque ela não queria mais engenharia, não queria mais aquela análise estrutural, não sei o que lá. Aí, quando chegou aqui, ela começou a olhar o mercado, ela começou a ver que a demanda na área dela era grande, não sei o quê, 15 anos de experiência, Nossa. um puta conhecimento. Ela falou assim, vou jogar tudo isso fora? Não, peraí. Mudou o curso no college para um curso correlato dentro da área dela, assim, não exatamente a mesma coisa, mas dentro da mesma indústria. Ele tá feliz da vida. Tá feliz da vida. Já conseguiu, tá assim, tipo, tá fazendo college, porque já tem experiência prévia, já conseguiu emprego. Sim, mesmo trabalhando 20 horas. Porque esse é o negócio também, você entendeu? Muitas vezes, se você tem uma boa experiência, você começa a estudar, você tá numa área de demanda, você consegue emprego para trabalhar 20 horas, se a empresa gosta de você, eles só vão ficar esperando você se formar para te contratar. Então, vale essa reflexão. Qual é o seu problema? É o seu trabalho? É a empresa? Exatamente. Ou é realmente a profissão? Entendeu? Sabe que você falou isso? Eu escutei um podcast hoje à tarde exatamente falando sobre esse lance de que você não é o seu crachá, que às vezes você está anos numa determinada empresa e você começa a ficar com aquele ritmo de produtividade baixo, triste, deprimido, aí você desmotivado e resolve trocar de empresa, você vai para outro lugar e diz assim, acabou de sair, arranjou um emprego, aqui que eu vou trabalhar. E assim, imediatamente você tem os mesmos problemas, porque você só mudou de empresa, você não conseguiu mudar a sua mentalidade em cima disso. Agora pensem só, você mudar de empresa e mudar de país ao mesmo tempo, né? E ainda pensando da mesma maneira. O buraco é bem mais embaixo nessa situação. Acho que vale a pena tem um uma bela reflexão. Aqui que eu queria que a gente conversasse, cara. João, também que você falou aí, diferença cultural, né? É um lance de assim, você não sabe como é que os caras funcionam, que a profissão é a mesma, né? Mas como é que é o atendimento, como é que os caras funcionam, como é que você faz na reunião, como é que você vai quando você encontra com o chefe, você fala, viu? Tudo é um aprendizado, por mais que você tenha experiência, você vai ter que se moldar aquele contexto do local que você está indo. Né? Que é exatamente junto ao que você falou. Se a pessoa não se molda, volta a ser o ele que era antes, ele vai sentir os mesmos problemas de novo, né? Vai chegar a profissão, o lugar, o país, o raio que o parto ainda por cima. Mas acho que é assim, condição sine qua non, né? Ai, que chique. Imigração é adaptação, né? Adaptabilidade, flexibilidade. Se você é muito rígido ali na sua forma de ser e tudo, vai ficar difícil, né? Eu não consigo nem ver isso muito acontecer. Mente aberta, né? Mente aberta. Então, peraí, a gente falou que para você vir para cá, você precisa ter força de vontade. Como é que é a palavrinha mágica que você sempre usa, André? Você tem que ter resiliência. Você tem que ter... Qual foi que você acabou de falar agora? Capacidade de adaptação. Capacidade de adaptação. Você tem que ter poder de voo e fator de cura também, para poder aguentar outras coisas. Quase, tem que ter um bom caixa de reserva ou uma forma, né? Hein, Beck, repete o que você falou. Eu falei ser resistente à kriptonita. Resistente à kriptonita também é importante. Não, você tem que ter uma boa reserva ou um fluxo contínuo, né? De que esteja vindo. Se você não tem um budget, assim, um volume guardadinho, você tem que ter de onde tá tirando esse dinheiro para vir, porque não tem como, né? Eu só queria aproveitar que a gente falou tudo isso, assim, ó. Nós estamos dizendo tudo isso, mas funciona, tá? Dá certo. Não desanime. Não desanima, não. A gente está tentando alertar para você se preparar melhor para o que você vai enfrentar, entendeu? Para você não chegar aqui e depois dizer assim, eu não sabia, eu não olhei. Esse povo só fala do Canadá bonito, da parte boa do Canadá, e ninguém fala das dificuldades. Né? Não, ó, cara, eu tive um amigo nosso aqui que ele veio e falou assim, eu vou aprender francês. Então, enquanto eu aprendo francês, ele já era residente permanente, não podia trabalhar, eles vão arrumar um emprego qualquer para começar a me adaptar, né? Ter uma graninha enquanto eu estou montando as coisas, até aproveita e me ajuda. E ele foi trabalhar acho que numa panificadora, uma coisa assim. O cara fazia pão, né? Sim. A gente até brincava com ele que
4 horas da manhã lá fazendo. Fazia rosquinha, né? Fazia rosquinha. Ficava queimando a rosca lá. Sabe? E ele falava, cara, que, assim, ele disse que o pessoal foi super gentil, colaborou com ele, ensinou. Uhum. Às vezes ele fazia um negócio errado, queimava o pão, a nega dizia, não tem problema, você está aprendendo e vai, tudo. Ele falou, cara, só o lance de você pegar aqueles negócios, sabe, de botar o pão na forma lá e tirar, botar e tirar. Um dia inteiro de trabalho, com 2 dias ele não tinha mais coluna, ele não tinha mais pescoço, ele não tinha mais nada. E, cara, eu conheço, ele não era um cara folgado, ele não era um cara que, sabe, bom vivant, sabe? Mas não. Ele falou, bicho, ralei, foi. Sabe, cara, vou trabalhar, não falo francês, falo inglês, falo nada. Vou trabalhar no inventário de loja atrás, no backstage lá, carregando caixa, desempacotando e fazendo não sei o quê. Você tem que estar preparado, meu amigo, né? E quando o cara tem 28, 25, às vezes é mais fácil. Quando você tem 45, né? Ah, mas meu amigo tinha 20 e foi trabalhar de dishwasher, ficou bem quebrado das colunas lá, porque ele falou, André, você não sabe, a gente tem que carregar uns bandejão, assim, ele tava fazendo college ainda, né? Ele falou, eu tenho que carregar uns bandejão assim, cheio de copo, cheio de louça, tudo pesado, arregaçou com as costas dele, machucou, assim, ficou meio quebrado uns dias. Então são coisas assim que a pessoa não pensa, né? Exato. Dishwasher, eu só vou pôr a loucinha ali na máquina. Não é bem assim, né? E outra coisa, a gente fala isso direto, mas eu faço questão de insistir. Não venha para cá de maneira irregular. Essa história de não, vou para o Canadá com visto de turismo e vou conseguir trabalhar um empreguinho qualquer, depois eu dou entrada e fazer alguma coisa. Não faça isso. Para começar, você está pensando que isso aqui é Estados Unidos. Isso aqui não é os Estados Unidos. O buraco aqui é bem mais embaixo. Aqui faz muito mais frio. E outra coisa, saúde aqui é pública. Se você não tiver a porra do seguro do governo, eles não te atendem. E se eles atenderem, vai sair o toba do seu bolso. É muito caro. E isso que se te pegarem, eles vão dizer assim, ó, muito obrigado, grande abraço. Tchau. Você não entra mais aqui. Então, como eu falei, funciona, né? Apenas esteja preparado, tá? Isso aí. Sim, funciona vir tudo legal, né? Tudo legal. Sim, lógico. Não, digo, mudar de profissão, sem migrar e mudar de carreira, funciona, certo? Mas você tem que ter tudo que a gente falou no programa todinho aqui para trás para lhe ajudar um pouquinho mais. Né? Daqui a alguns anos a gente volta a gravar esse programa, que daí vocês vão ver o meu dojo aberto, aí eu conto que é mudar de profissão. Esse é o nosso convidado especial, entrevistado. Depois de ter imigrado. O seu vai ser diferente, vai ser depois de ter imigrado. Ele já imigrou 2 vezes já. Puta, eu continuo imigrando. Ele migrou para Ontário também. Você também, André, migrou já mais de uma vez. É isso aí, pessoas. Acho que conseguimos falar um tema interessante aqui, né? Acho que foi uma discussão bem saudável. Acho que sim. Eu quero perguntar, Berg, você tem uma frase nesse programa? Faz tempo que você não dá uma frase no programa. Nos dois últimos eu fui preguiçoso no meu. Deu migué. A frase do dia, assim, para provar, né, que você tem condições e que pode, que funciona, eu diria para você, para o alto e avante. Ok, tá bom. Tá bom. Vamos fechar o programa. Eu vou ter que aumentar a minha lista de frases. Pela madrugada. Então, beleza, né? O que a gente vai falar? Eu tenho que trocar a telinha. Eu vou trocar a telinha e vocês continuam falando aí das coisas que vem. Vai aparecer o site, vai aparecer os canais, vai aparecer aquelas coisas todas. Então, Massaro, manda bala aí. Então, senhoras e senhores, vocês estão ouvindo a gente agora. Não se esqueça que além desse conteúdo que você está vendo aqui no YouTube ou que você está escutando no seu agregador de podcast preferido, você encontra também muito mais material nisso daí nas nossas redes sociais. Você encontra a gente no instagram.com/canadagora, no facebook.com/canadagora, no twitter.com, no Canadá Agora e, obviamente, no nosso site, onde tem muito mais material do que esse aqui que você viu, que é o canadagora.com. E lembrando, se você quiser falar com a gente, você pode escrever para contato@canadagora.com. A gente não tem zap,
porque já falta tempo para fazer esse negócio, imagina ficar respondendo no Zap. Nossa, não ia dar certo. Quem sabe, o dia que a gente contratar um assessor de imprensa, a gente pode fazer isso daí. Então. Sim. Deu? Chega, né, pessoas? Deu? Isso. Acabou esse programa. Então, uma excelente semana para todo mundo e fiquem ligados que semana que vem a gente volta com mais um. Pode deixar. Pode deixar. Alô. Tchau. Beijo, um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.